Estamos diante de um evangelho de difícil interpretação, mas bem interpretado, com uma mensagem muito profunda. Peço que vocês acompanhem o raciocínio, para que a gente chegue a uma boa interpretação desta palavra, deste evangelho, que talvez um dos mais difíceis que nós temos nos evangelhos para interpretar, que já deu margem para muitos equívocos, né? E um pouco de estudo, tradição da igreja, a gente consegue chegar na mensagem do texto, porque um evangelho com 3, 4 episódios no mesmo evangelho. E a compreensão desse texto, ele vem no conjunto, compreendendo todo o conjunto do texto, do começo ao fim. Então, Jesus está na sua terra expulsando demônios, ou seja, fazendo exorcismo. Jesus está agindo para libertar as pessoas do mal. E isso causa desconforto e desconfiança, inclusive entre os seus parentes. Diz aqui o texto: quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. A tradução aqui traduz como parentes, mas o texto grego pode ser também traduzido como vizinhos, concidadãos, né? Então, esse o cenário em que Jesus está, no cenário de desconfiança, mas Jesus está agindo segundo o Espírito, libertando. Daqui a pouco chegam os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém. E o que eles diziam? Diziam que Jesus estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então os mestres da lei vieram o que a gente chama hoje de narrativa. Eles vieram com uma narrativa pronta. Eles queriam confundir mais ainda as pessoas. Eles queriam trazer confusão e incriminar Jesus. Então eles preparam uma narrativa, coisa que a gente escuta hoje muito, essa é uma narrativa. As narrativas no mundo grego eram chamadas de sofismas, falácias, são narrativas, e isso existe desde o tempo de Jesus. Imagina, no tempo da Grécia Antiga já se falava disso. Até hoje nós somos vítimas de narrativas. E qual é a narrativa aqui? É dizer que Jesus estava expulsando os demônios por obra de Beelzebu. Beelzebu, o príncipe dos demônios. Eu fui buscar a tradução desta palavra, uma palavra aramaica, que significa senhor das moscas, que eles usavam para designar Satanás, né? Então, Jesus Cristo traz para a racionalidade. Ele clareia as ideias das pessoas, trazendo para o campo racional. E Jesus derruba o argumento, a narrativa deles muito fácil. Então Jesus, diz o Evangelho, chamou-os e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Está querendo dizer, mas vocês estão querendo enganar quem? Como é que o próprio Satanás vai expulsar os seus soldados? Isso é irracional, isso não tem sentido. Ele desmonta aquela narrativa construída na maldade dos mestres da lei. Eles fizeram muitas para prejudicar Jesus. E daqui eu já tiro uma mensagem para vocês. Tenham sempre cuidados, estejam atentos a essas coisas das narrativas. O que é uma narrativa? Quando se pega meias verdades, se junta para dizer uma grande mentira. Isso é uma narrativa. Os partidos políticos são campeões de fazer isso, né? Eles fazem muito isso. Mas também, outros grupos fazem também, até dentro da nossa família pode ter alguma narrativa em relação a algum membro da família que não condiz com a verdade. Meias verdades juntadas de forma maligna para dizer uma grande mentira.
aqui Jesus, de fato, estava expulsando demônios. Essa é, vamos dizer, a meia-verdade, que eles unem, eles constroem, depois eles dizem que o que ele está fazendo é por obra do próprio demônio, né? Eles identificam a ação do Espírito Santo como uma ação demoníaca, que Jesus seria demoníaco. Então, eles realmente invertem as coisas. Isso acontece muito. Eu posso dar até um exemplo para ilustrar. Eu gosto de trazer sempre a palavra para iluminar os momentos atuais da nossa vida. Agora, na terça-feira mesmo, se vocês estão acompanhando as notícias do Legislativo, nessa terça-feira vai ser votado numa comissão da Câmara Legislativa a PL 399. O que é essa PL 399? Essa PL, no seu objeto, é para garantir o carnamidiol para as pessoas que precisam desse remédio. Então, essa PL vem com essa... E qual é a narrativa? A narrativa é que as pessoas precisam do remédio e tem que liberar o plantio de maconha no Brasil. E o que eles estão fazendo por trás dessa narrativa? Eles ampliaram a PL e simplesmente estão abrindo as fronteiras agrícolas do país para o plantio indiscriminado e geral de maconha no Brasil inteiro, com exportação, possibilidade de exportação por empresas, levando maconha para o mundo inteiro, transformando o Brasil no maior país de produção de maconha do planeta. É isso que a PL faz por trás de uma narrativa que é realmente justa. A meia-verdade é: as pessoas precisam dos remédios, as pessoas realmente precisam desse carnabidiol que só tem na maconha, mas a gente já sabe que existe outra forma de conseguir esse mesmo extrato, essa mesma molécula, de uma outra maneira. E essa narrativa do carnabidiol já vem sendo ventilada em matérias de televisão há um bom tempo, uma narrativa que vai nos sedando até chegar naquilo que realmente eles querem, que é esse plano. Então, para vocês terem uma ideia de tempos atuais, o que pode acontecer, se não... Aí, o que eu fiz? Liguei para um deputado que está nessa comissão e pedi a PL para eu ler, e eu li. E aí constatei que, de fato, o que está por trás dessa bela narrativa, justa e verdadeira, essa intenção de abrir as fronteiras para grandes empresas plantar maconha aqui e liberar geral aqui no país. Bem, assim funcionam as narrativas. Jesus foi vítima delas também. E aí Jesus continua e traz uma outra parábola que é interessante para a gente entender. O que ele fala aqui? Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar, só depois poderá saquear sua casa. Quem é o homem forte? É o Satanás. Quem é aquele que entra na casa para amarrar o homem forte? É Jesus. Jesus está dizendo: é necessário que se entre na casa, amarre o homem forte, que é o demônio, para depois saquear. O que é saquear? Tomar as almas deste homem forte, desse Satanás, para si. É uma parábola. Jesus usa, por isso que precisa de estudo, para que a gente entenda a intenção de Jesus por trás da sua parábola. Jesus é aquele que entra na casa para amarrar o homem forte, que é o demônio, ou seja, ele não está agindo segundo o demônio, pelo contrário, ele está amarrando o demônio para saquear, ou seja, para tirar dele as almas, para libertar daquele homem forte as almas. Esta é a interpretação. E aí Jesus Cristo vem com um versículo ainda mais difícil, ainda mais complexo, quando ele diz: em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Então, Jesus está dizendo que existe um pecado que não é perdoado. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí a gente fica com medo. Quando é que eu blasfemo contra o Espírito Santo, um pecado sem perdão? Como é isso? Aí é necessário a gente
realmente extrair do texto a intenção de Jesus, para compreendermos que pecado é esse. E aí ele completa dizendo, Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Então o que é o pecado contra o Espírito Santo? É quando se transforma uma ação do Espírito Santo, uma ação do bem, uma ação do amor, em uma ação maligna, porque eles diziam que a ação de Jesus era uma ação demoníaca, inverte as coisas. E o Papa João Paulo II completa, o pecado contra o Espírito Santo é quando há uma dureza de coração tal, que no pecado, no fechamento, que não permite que o Espírito Santo possa agir, né, em sua vida. É algo difícil de acontecer, mas Jesus tinha que falar, sobretudo para esses mestres da lei, né, que inverteram completamente uma ação do bem, uma ação do Espírito Santo, em uma ação demoníaca, que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí, o último episódio do Evangelho, que dá a mensagem final para nós, que também foi motivo de muitas interpretações errôneas, até por irmãos nossos separados, que usaram essa parte deste Evangelho para dizer que Jesus colocava de lado a sua mãe. Alguns irmãos nossos usavam esse texto. E aí, se você pega os versículos separados, você pode dizer barbaridades. Por isso que a igreja coloca o texto completo, o evangelho completo, porque é no conjunto que a gente tira a mensagem do evangelho. E aí, quem chega? Chega a mãe de Jesus e os seus irmãos. Jesus está diante da multidão. E aí alguém diz, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, como vocês estão aqui, imagina, Jesus está falando, todo mundo está sentado aqui. E aí Jesus Cristo diz, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que é que Jesus está dizendo com isso? Quem faz a vontade de meu Pai é íntimo meu. É isso que ele está dizendo. É meu íntimo. É como um consanguíneo meu. É como minha mãe. Quem faz a vontade do meu Pai, diferente desses mestres da lei, é uma pessoa íntima, próxima. É como minha mãe. É como minha irmã. É como uma pessoa próxima, íntima. E para que nós saiamos da tentação, ou não caiamos em tentação de narrativas, que não caiamos na tentação das blasfêmias, como do Espírito Santo, que saibamos identificar a ação de Deus, devemos ser íntimo de Jesus. Aqui está a conclusão. Mas o que é que eu faço então para não cair nessas tentações? É ser íntimo de Jesus. Ser íntimo de Jesus é o que nós devemos fazer. Quem é íntimo de Jesus está com a visão alargada e não cai em qualquer conversa fiada. Quem é íntimo de Jesus tem uma sabedoria capaz de identificar onde está a ação do mal. Porque tem gente que faz ações malignas, narrativas malignas, histórias demoníacas, revestidas de justiça. Tem muita gente fazendo mal, revestido de justiça. A bandeira é a justiça, mas a finalidade é o mal. E se a gente não estiver atento, eu já vi tanta gente entrar em barco furado, inclusive dentro de igreja, dentro de barco furado, achando que está fazendo a coisa mais justa em nome da verdade, mas está sendo conduzida por pessoas más, perversas. Isso existe muito. Temos que ter cuidado. Só estando íntimo de Jesus, nós conseguimos identificar e estar fora destes grupos cruéis que estão por aí. Até na igreja, essas narrativas existem na igreja. Às vezes eu vejo alguns vídeos
de alguns desses aí que, em nome de reformar a igreja, de ser aqueles que estão salvando a igreja. Imagina uma igreja de 2000 anos, aí vem um desses grupos aí, recém-formados, para salvar a igreja, aí fazem vídeos. Daí eu percebo, uma vez eu mandei uma mensagem para um desses que andou fazendo vídeos aí, umas meias verdades, para dizer uma grande mentira. E até falar mal do Papa, fala. Já escutei gente dizer, o Papa não me representa. Imagina, a pessoa chegar num ponto desse, chegar e dizer que o Papa Francisco não me representa. Se isso não é uma ação do mal, pessoas que entraram em narrativas formadas dentro da própria igreja, para dizer uma maluquice dessa, o representante de Pedro. Espero quando chegar lá no céu, São Pedro está lá, e eles, eu estou aqui, São Pedro. Eles, não, eu não te representava na terra, porque o Papa é Pedro. Como é que eu vou te representar aqui no céu? Né? Tem que ter cuidado com essas coisas. Jesus, representado por o Papa, vigário de Cristo, a unidade da igreja. Se você fere a unidade da igreja, você fere o maior princípio que nós temos. E quem garante a unidade da igreja? O Papa. Se não for o Papa, a gente fica tudo desorientado para cada um para um lado. O Papa é nosso. Nós temos que preservar a unidade. Tudo aquilo que causa divisão, a gente tem que desconfiar. Tem que desconfiar. Nós somos da igreja. Isso pode acontecer dentro das nossas paróquias também, divisões, claro. É uma tentação. E dentro das famílias. Dentro das famílias também pode acontecer isso. Essas narrativas que querem deixar alguém mal, ou seja, em uma situação delicada, e a gente tem que ter cuidado. Ir nos fatos, não estar dissociado dos fatos, dos acontecimentos, ir para a racionalidade, isso a gente já consegue só sendo íntimo de Jesus. Se a gente não for íntimo de Jesus, a divisão entra, o mal entra, e a gente se desvia da verdade. Mas vocês estão aqui para isso, para serem íntimos de Jesus, para ser da família de Jesus, como a mãe, como o irmão, como a irmã de Jesus, nós somos íntimos de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.